A névoa cobria o horizonte quando o navio de pesquisa Discovery avistou, pela primeira vez, o contorno irregular da massa de terra. As coordenadas não constavam em nenhum mapa digital ou registro histórico, mas lá estava uma mancha escura cortando o oceano como uma cicatriz. A doutora Yara King, geógrafa especializada em anomalias cartográficas, ajustou os óculos e franziu a testa para a tela do radar. "Isso não faz sentido", murmurou, enquanto o capitão Silva reduzia a velocidade do motor. A tripulação, composta por marinheiros experientes e 2 estudantes de oceanografia, trocava olhares inquietos. Gabriel, um pescador local contratado como guia, segurava um colar de dentes de tubarão, amuleto que, segundo ele, afastava coisas que não deveriam ser vistas. A ilha parecia deserta, mas não intocada. Vegetação densa cobria as encostas, e entre as árvores surgiam os restos de uma construção de pedra, como se algo tivesse sido abandonado às pressas. Enquanto coletavam amostras do solo, Yumi, a documentarista do grupo, filmou uma rocha com marcas que lembravam escrita, embora nenhuma língua conhecida correspondesse. "Parece que alguém tentou apagar isso de propósito", comentou, mas Yara não respondeu. A geógrafa estava ocupada demais analisando dados do magnetômetro, que oscilavam entre leituras normais e picos absurdos, como se o núcleo daquele território fosse feito de matéria desconhecida. Ao entardecer, o grupo montou acampamento perto da praia. O vento trazia um cheiro metálico, e os sons noturnos eram estranhamente abafados, como se o lugar engolisse o eco. Gabriel acendeu uma fogueira e contou histórias de pescadores que desapareceram após perseguir sombras no horizonte. Um dos estudantes riu, mas parou quando o rádio do navio começou a emitir estática, mesmo estando a menos de 2 quilômetros de distância. Naquela noite, Yara sonhou com mapas que se redesenhavam sozinhos, linhas se contorcendo até formarem um rosto sem olhos. Pela manhã, a construção de pedra havia mudado de lugar. A segunda expedição ocorreu 3 dias depois, quando Discovery retornou ao mesmo ponto geográfico, ou onde ele deveria estar. Dessa vez, a massa de terra não estava lá. Apenas água vazia e uma mancha escura na superfície, como óleo misturado a cinzas. Yara insistiu em mergulhar, contra a vontade do capitão. Aos 20 metros de profundidade, encontrou o que pareciam ser ruínas subaquáticas, mas quando tentou fotografar, a câmera registrou apenas água turva. Na superfície, Yumi revisava as filmagens da primeira viagem e notou algo novo, uma figura humana escondida entre as árvores, observando o grupo. Ao ampliar a imagem, só havia pixels distorcidos. Enquanto isso, em terra firme, um funcionário da Vertigem Industries vasculhava registros antigos. O homem, conhecido como Senhor, mas tinha interesse particular em irregularidades geográficas. Seu escritório continha mapas antigos com ilhas riscadas, todas marcadas com a mesma runa que Yara vira na rocha. Ele enviou um e-mail cifrado para um contato no governo, mencionando o ciclo se aproximando e protocolo de contenção. Horas depois, o Discovery recebeu uma ordem de despejo da área, assinada por uma agência que ninguém na tripulação reconheceu. Na terceira visita, a ilha surgiu de novo, menor, como se estivesse se desintegrando. A vegetação estava morta, e a construção de pedra tornara-se um labirinto sem saída. Yara encontrou um diário numa bolsa de couro apodrecido, páginas escritas em inglês arcaico, descrevendo experimentos com fenômenos de deslocamento temporal. O último registro dizia: "Eles não entendem que o local não é um lugar, mas um erro que respira." Enquanto lia, Gabriel gritou. Na praia, as ondas traziam dezenas de bússolas quebradas, todas apontando para o centro da ilha. Quando a noite caiu, Yara decidiu ficar para trás. Disse que precisava encontrar o mapa original, mas Yumi suspeitou que ela já soubesse a verdade. A ilha não aparecia e desaparecia dos mapas. Ela os escolhia. O Discovery partiu sem ela. Na manhã seguinte, o território havia sumido de novo. E, no porto de origem, um novo mapa foi impresso com uma mancha em branco onde o local nunca existiu. O navio ancorou nas coordenadas onde a ilha deveria estar, mas o oceano estava vazio. Yumi assistia às imagens da expedição anterior no tablet, agora distorcidas por interferências que formavam padrões semelhantes a circuitos. Ela não conseguia tirar da cabeça o rosto ciselado na gravação, ou melhor, a ausência dele. Enquanto isso, no continente, o Senhor.
mas lia um relatório sobre anomalia temporal e autorizava uma equipe para neutralizar variáveis residuais. Sua mesa estava coberta de documentos sobre projetos abandonados nos anos 1970, ligados a experimentos com dobras espaçotemporais. Uma nota manuscrita dizia: "O fenômeno é um efeito colateral. Não deixem que ele se estabilize." De volta ao porto, o capitão Silva foi abordado por um homem de terno escuro que ofereceu dinheiro para ele não mencionar o incidente. Silva recusou, mas guardou o cartão da Vertigem Industries, Soluções em Crises Ambientais. Naquela noite, Gabriel sonhou com vozes sussurrando em uma língua que não entendia, mas reconheceu. Acordou com o colar quente e vibrando na mão. Yara, sozinha na ilha que encolhia a cada maré, encontrou uma câmara subterrânea escondida sob as ruínas. As paredes estavam cobertas de diagramas que misturavam matemática avançada a símbolos ritualísticos. No centro, havia uma esfera de metal corroído, pulsava em intervalos irregulares. Quando tocou a superfície, flashes de memórias invadiram sua mente. Um cientista gritando, uma equipe usando máscaras antigas, uma mulher sussurrando: "Não deixem que fechem o ciclo." A esfera parou de pulsar. Yara percebeu que segurava o diário encontrado antes, mas as páginas estavam em branco, exceto pela última linha: "Você não está no lugar errado. Você é o erro." Enquanto isso, Yumi rastreou um dos sobreviventes dos experimentos mencionados no diário. Ele vivia em um asilo, murmurando sobre portas que não deveriam ser abertas e o preço de ver além do véu. Antes de desligar a câmera, agarrou o braço dela. "Eles estão tentando consertar algo que não quebraram. O fenômeno é a única que conhece a verdade." Yumi não entendeu, mas guardou o registro. No dia seguinte, a Vertigem enviou um submarino não tripulado. As câmeras captaram apenas escuridão, mas os sensores detectaram movimento sísmico anômalo, como algo se arrastando pelo fundo do oceano. Horas depois, o Discovery recebeu um alerta falso de tsunami, assinado por uma agência fantasma. O capitão ignorou a ordem de evacuação. Na ilha, Yara notou que as marés seguiam seu ritmo respiratório. Inspirava, a água recuava. Expirava, avançava. A esfera reagia à sua presença, emitindo sons que lembravam código Morse. Ela tentou decifrá-los, mas as sequências não correspondiam a padrões conhecidos. Então compreendeu: os sinais não eram mensagens. Eram perguntas. Enquanto o submarino da Vertigem afundava em uma fossa recém-formada, Yumi e Gabriel viram algo impossível no radar. O território estava em 2 lugares ao mesmo tempo. E Yara, no centro do labirinto de pedra, ouviu uma voz sussurrar: "Escolha." O submarino implodiu às 3 horas da manhã, quando a ilha atingiu seu menor tamanho. Yumi captou os últimos segundos da transmissão estática, intercalada com vozes humanas aceleradas, como um disco tocando na velocidade errada. Gabriel percebeu que as marés seguiam padrão inverso ao do globo. Dia no hemisfério sul, encolhia, noite, expandia. Yara, no entanto, não estava mais sozinha. A esfera dividira-se em fragmentos flutuantes, projetando hologramas com arquivos da Vertigem. Yara viu planos para realidades paralelas, registros de testes com DNA híbrido e uma foto desbotada de uma equipe científica. Nela, reconheceu o Senhor. Mais décadas atrás, ao lado de um homem com o mesmo colar de Gabriel. As imagens cessaram quando a esfera formou uma pergunta em sua mente: você consertaria o mundo se isso significasse apagar a si mesma? No continente, o Senhor mais hesitou ao ver a data, 22 de dezembro, dia em que sua irmã desapareceu durante uma expedição 30 anos antes. Na ilha, Yara entendeu. A esfera era um fragmento de consciência coletiva, backup ético de uma civilização que temia sua autodestruição. O fenômeno era um teste. Quem o ignorava sobrevivia, quem o explorava desaparecia, quem o entendia tornava-se parte dele. Yumi e Gabriel, percebendo que o Discovery era puxado para o local, mesmo com motores desligados, enviaram uma mensagem em código Morse para Yara, usando os faróis do navio. A resposta veio em coordenadas não para um lugar, mas para um momento. Quando o míssil da Vertigem surgiu no horizonte, Yara tocou os fragmentos da esfera e sussurrou: "Não." O território desapareceu. O Discovery se encontrou em águas abertas, com rádio normal e sem memória dos eventos. Exceto por Gabriel, que ainda segurava o colar quente, e Yumi,
que encontrou um arquivo criptografado em seu tablet, backup dos hologramas, datado de 2123. Em algum lugar, o Sr. Mais queimou documentos e comprou passagem para o Alasca. E, no fundo do oceano, uma nova semente de pedra começou a crescer.